Shalom, pessoal! Hoje nós vamos estudar a página número 197. Nesta aula, nós vamos estudar uma regra de ortografia e também faremos exercícios de ortografia. Antes, porém, vamos dar uma olhada aqui no nosso vocabulário. E aí, então, no nosso vocabulário, página 197, temos apenas uma palavra para memorizar, que é a palavra cafeteria ou cafeteria, que quer dizer lanchonete, cafeteria, cantina. E aí, então, voltando aqui para a nossa página de estudo, nós temos aqui o título da lição, Como se escreve? Regra número 6. Então, é a sexta regra aqui de ortografia. E nesta regra, o que vocês deverão observar? Muitas palavras que terminam com o som de E, O, I e U, elas têm como consoante final o Aleph. É uma consoante muda, então muitas vezes a pessoa pode ter dúvida na hora de escrever. Então o Aleph vai aparecer no final de palavras que terminam com estes sons aqui, E, O, I e U. E aqui nós temos vários exemplos aqui. Então, por exemplo, terminando com E, eu tenho correr, motse, yotse, rofé. Terminando com O, lavou, licrou, limtsou. Terminando com I, nasci, bari, ri. Terminando com U, ru. E aqui no quadro, estas palavras aqui, ligadas a verbos, nós temos o verbo conjugado, e é preciso colocar o Aleph aqui na palavra. Não pode esquecer, muito embora ele seja mudo, na escrita ele tem que aparecer. E aí, então, com mais desta regra aí, nós temos aqui um exercício de ortografia. Na verdade, isso aqui era para ser um ditado em sala de aula. Como nós não temos aqui uma sala de aula, eu quero que você observe muito bem estas frases aqui. Aproveite para fazer a tradução destas frases, para você treinar o seu vocabulário, porque na próxima página, estas mesmas frases irão aparecer em forma de exercício para você colocar a letra correta que está faltando aqui. Uma atividade de ortografia. Então faça a tradução, treine bem estas palavras aí, observe aquelas que você ainda tem dúvida na hora da escrita e aproveite para tirar as dúvidas de ortografia e depois fazer a atividade corretamente na próxima aula. Já o último exercício aqui, pessoal, é para treinar o verbo, tá vendo? Então nós temos aqui 3 frases, também vocês deverão fazer a tradução dessas frases, e em seguida você vai trocar o sujeito das frases, tá vendo? Então aqui nós temos Ron, mas aí você vai trocar aqui, ó, por um feminino, um plural masculino, um plural feminino. E aí no momento que você troca o sujeito, evidentemente você vai ter que conjugar aqui corretamente o verbo ou alguma palavra que esteja acompanhando o sujeito. Na segunda, a mesma coisa, observe que aqui está no plural. E aí então você vai ter opções aqui de singular, masculino e feminino. E também na terceira, que no caso aqui está no feminino singular, e aí você vai substituir por plural e masculino. Então, estas são as atividades da página 197. Reveja as outras regras de ortografia para que você possa fazer na próxima aula a atividade do ditado corretamente. Ficamos por aqui, pessoal. Próxima aula, página 198. Shalom, pessoal! Hoje nós vamos estudar a página número 198. Nesta página nós não temos nenhuma palavra nova para memorizar e nós iremos trabalhar com um texto e a partir deste texto nós vamos exercitar a escrita dele no passado. Então vamos aqui diretamente no texto, já que nós não temos novas palavras para memorizar. O texto fala sobre este personagem aqui, Michael. Então eu quero que vocês façam primeiro a tradução deste texto aqui sobre Michael. Façam toda a tradução e vocês vão observar que o texto se encontra no presente. Então os verbos estarão no presente.
todas as ações dele estarão no presente e, evidentemente, como esta história não é contada por ele próprio, mas por uma terceira pessoa, no caso aqui o verbo vai aparecer na terceira pessoa do singular masculino, tá certo? Então, depois que vocês fizerem a tradução deste texto, vocês irão fazer a atividade da página. Então, a primeira atividade da página, a mais importante de todas, é essa daqui, olha. Em uma folha ou no caderno, e aí nós temos estas 5 atividades aqui para realizar. São bem parecidas, porém, vai mudar aqui o sujeito do texto. Então, aqui nós temos o seguinte, olha, escrevam no passado. Então, você vai escrever o texto que nós vimos lá em cima no passado. Michael Talmid Baulpan Etmol Hukam. E aí você vai completar ele colocando todas as ações no passado. Então, aqui no caso, não muda o sujeito. Vai só passar para o passado o texto lá em cima. Agora, olha na atividade. Escrevam no passado também. Porém, olha aqui, ó, em lugar de Michael, Ani. Olha que aqui agora você vai treinar mais uma vez o texto. Porém, os verbos agora serão conjugados no passado, mas na primeira pessoa do singular masculino. Tá vendo? Olha, etimol kamti. Então, faça isso aí agora, considerando você como o sujeito. No caso aqui, primeira pessoa do singular masculino. Na terceira, também vai escrever no passado, agora em lugar de Michael, Anarno. Olha aqui, ó. Agora o texto será escrito na primeira pessoa do plural. Olha como é que o verbo já muda aqui, ó. Etimol kamnu. Beleza? E aí você vai completar os demais verbos também, conjugando-os na primeira pessoa do plural. Na quarta aqui, ó, escrever no passado, em lugar de Michael, Hanna, terceira pessoa do feminino. Então o verbo também vai mudar. Na verdade, todos os verbos irão mudar. E aí procurem aí lembrar como é que seria a escrita deste texto, a pronúncia dos verbos, conjugando-os na terceira pessoa do feminino singular. E por último, número 5, vai passar para o passado, no lugar de Michael, eles, terceira pessoa do plural. Então, olha aí, os verbos deverão ser conjugados nesta terceira pessoa do plural. Então, é uma atividade repetitiva sim, porém você estará treinando a pronúncia e a escrita dos verbos no passado. Então, façam essa atividade desta página. Já esta última questão aqui, pessoal, nós falamos dela na lição anterior. Então, aqui nós temos um ditado. Como eu falei para vocês, esse ditado está lá na lição anterior. É este aqui da página 197, tá certo? Então, você já treinou ele na lição anterior e agora você vai tentar lembrar aí qual a letra correta que está faltando aqui. Então, geralmente são aquelas letras que costumam confundir no hebraico, pois têm o mesmo som, tá certo? Então, façam também esta atividade aqui, colocando a letra que está faltando neste ditado de número 6. Estas são as duas atividades da página 198. Nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula, trabalharemos a página número 199. Shalom, pessoal! Hoje nós vamos estudar a página número 199. Nesta página nós também não temos nenhuma palavra nova para memorizar. E nós iremos começar a estudar nesta lição a declinação da preposição im, que quer dizer com. Então, nós temos aqui algumas atividades com a preposição im e, ao final, nós veremos a declinação desta preposição. Então, nós temos aqui como primeira atividade o seguinte, olha, escrevam mais verbos que venham com a preposição im. Então, nós temos a preposição im aqui e o autor colocou aqui 3 verbos que usam esta preposição. Aqui nós temos o verbo lilmod, estudar, aprender com. Temos aqui o verbo letayel, passear com. E temos o verbo ledaber, falar com. E aí, nesses espaços aqui, você poderá pensar aí outros verbos
que você já tenha no seu vocabulário, que também podem utilizar a preposição im. Então façam essa atividade, preenchendo aqui as lacunas com outros verbos. A segunda atividade, pessoal, é parecida com a primeira, só que aqui você vai construir frases. Olha, escrevam frases com verbo mais a preposição im. Então você vai ter que elaborar aqui uma frase. Nesta frase deverá ter um verbo mais a preposição im. Por exemplo, Ani medaber im haverim. Eu falo com amigos. E aí então você deverá aqui construir outras frases com outros verbos que também utilizam a preposição im. Então faça essa atividade aí para você treinar frases com esta preposição. E por último aqui, pessoal, nós temos a declinação dessa preposição im. A declinação da preposição é quando você acrescenta o pronome a esta preposição através de uma partícula que indica este pronome. Vocês vão observar que para esta preposição aqui, a declinação não segue as letras da preposição. Elas vão seguir as letras da preposição et. E aí, neste caso aqui, você vai ter que lembrar que quando aparecer essa declinação aqui da preposição, você deverá traduzir a partir da preposição do português com. Então, aqui nós temos, né? Comigo, contigo, com ele, com ela, conosco, com vocês, convosco, com eles, com elas, tá? Então vamos dar uma olhada aqui como é que fica a declinação da preposição im, lembrando que ela não utiliza as letras próprias da preposição. Para isso, ela vai fazer uso da preposição et. Para que você não confunda, é só lembrar que no caso da preposição com, quando declinada, vai ter esse yud entre as duas letras da preposição et. Então vamos lá. Comigo, iti. Contigo, com você, masculino singular, itha. Contigo, com você, feminino singular, itar. Com ele, ito. Com ela, itá. Conosco, itano. Com vocês, convosco, masculino, ithem. Com vocês, convosco, feminino, ithen. Com eles, itam. Com elas, itan. Então agora é só você treinar a memorização desta declinação para a preposição im, preposição com, no português. E aqui no final nós temos um menino aqui fazendo uma pergunta para esta senhora, dizendo: Slicha, Gveret, efshar linsua itar? Perdão, senhora, é possível, eu posso ir com você? Observe aqui, este com você é a preposição já declinada na segunda pessoa singular feminino. Itar é o que nós temos aqui. Se fosse com um homem, ele falaria itha. Com você, contigo também, porém masculino. Se fossem mais pessoas aqui, então ele falaria ithem, com vocês. Se tivessem só mulheres, ele falaria ithen, com vocês, convosco também, porém se referindo à segunda pessoa do plural feminino. Então, pessoal, vamos dar uma treinada aí nesta semana na declinação desta preposição e na próxima aula nós vamos continuar com o estudo da declinação desta preposição com atividades propostas. Ficamos por aqui. Próxima aula, página 200. Shalom, pessoal! Hoje nós vamos estudar a página número 200. Nós não temos nesta página nenhuma palavra nova para memorizar e nós vamos continuar com as atividades relacionadas à preposição im e sua declinação. Então nós temos aqui hoje duas atividades para fazer com estas figuras que nós temos aqui. A primeira delas é o seguinte, aqui está escrito escrever frases sobre as figuras mais a preposição im. Então você vai utilizar aqui frases, mas que estas frases precisarão
conter a preposição im declinada, como nós veremos aqui no exemplo. Olha, por exemplo, então aqui nós temos o seguinte para esta figura aqui, ó. Hu medaber ita. Ele fala com ela. Vehi medaberet ito. E ela fala com ele. Então, o que vocês deverão fazer? Seguir este exemplo. Agora vocês vão pegar as demais figuras, olhem aqui o que eles estão fazendo, e você vai preencher aqui com frases que tenham a preposição im declinada. Então, façam esta atividade. E em seguida, vocês verão aqui na parte final uma outra atividade também, em que vocês irão escrever diálogos curtos para as figuras. Aí nós temos o exemplo aqui também, né? Então, com as mesmas figuras lá de cima, você vai construir diálogos. Então, o diálogo aqui, como exemplo, nós temos aqui o seguinte. Lea dizendo, né? Ata rotse lirkod iti. Você quer dançar comigo? Aí Yaakov vai responder. Eizo shela ani ohev lirkod itar. Que pergunta? Eu amo dançar com você. Então são duas atividades aí aparentemente pequenas, porém você vai ter que fazer uso aí do vocabulário que você aprendeu até agora. Lá em cima você vai construir frases e aqui embaixo você vai construir diálogos a partir das figuras que nós vimos lá na primeira atividade. Estas são as duas atividades que vocês farão aí nesta semana. Caso tenham dúvidas, é só perguntar lá no grupo que eu vou responder, vou ajudar. E na próxima aula nós continuaremos ainda trabalhando atividades para memorizar bem a declinação da preposição im. Próxima aula, então, página 201. Shalom, pessoal! Hoje nós vamos estudar a página 201. Nesta página também nós não temos nenhuma palavra nova para memorizar. Nós vamos continuar aqui treinando a declinação da preposição im. Nesta aula, além de treinar a declinação da preposição im, nós vamos trabalhar aqui com a tradução de pequenos textos e pequenos diálogos. Então, você vai treinar bastante aí o seu vocabulário. Observem aí que há 3 lições, nós não temos nenhuma palavra nova para memorizar. Então, as palavras que aparecem aqui, todas já foram trabalhadas em vocabulários anteriores. Então, é importante que você memorize cada vocabulário de lição, tá certo? Se você se esquecer de alguma palavra, você pode perguntar lá no grupo ou também você pode consultar na nossa ferramenta de palavras que foram trabalhadas em todas as lições. Vamos começar aqui então. Nós temos aqui no número 1 uma pequena história. E nessa história você vai fazer a tradução e vai colocar aqui a declinação da preposição im. Então, eu farei aqui as 2 primeiras linhas desta primeira e as demais vocês deverão fazer. Então, nós temos aqui na primeira, né? Vamos traduzir e em seguida vamos colocar aqui a declinação correta que está pedido. Nós temos aqui o seguinte. Daniel lomed im Dalia. Daniel estuda com Dalia. Hu lomed ita kol yom. Então, observe aqui, que aqui já está respondido, né? Ele estuda com ela todo dia. E agora aqui na continuação diz o seguinte, Vehi lomedet, e aí você vai colocar aqui qual declinação. Está dizendo que ele estuda com ela todo dia e ela estuda com ele. Então, você vai colocar aqui a declinação com ele, vai ficar ito. Vehi lomedet ito. Aí, na segunda linha, nós temos a continuação aqui dessa história. Gamani lomed im Daniel vedalia. Eu também estudo com Daniel e Dalia. E aí, então, na continuação, nós temos Ani lomed, e aí está pedindo aqui uma declinação, né? Está dizendo, eu estudo
Já que são duas pessoas, Daniel e Dalia, então nós teremos aqui, eu estudo com eles hebraico. Eu estudo hebraico com eles. Então fica aqui como, olha, Ani lomed itam ivrit. Entenderam aí então como é para fazer? Então façam a tradução. Pela tradução você deverá saber qual declinação que você vai colocar aqui. Observe bem que essa história ainda continua aqui. Vocês vão fazer a tradução do final dessa pequena história e ela só vai terminar aqui na quarta linha. E aí no 2 nós temos um diálogo. Também você vai fazer essa tradução e colocar aqui a declinação de acordo com a conversação. A 3 também é um diálogo. 4 nós temos uma frase aqui. Na quinta, outro diálogo. 6, uma pequena história. A 7 também, e a 8, 9 e 10 também, vocês farão essas traduções e colocarão aqui as declinações correspondentes da preposição im. Então, é uma atividade aí muito forte de tradução. Se você estiver conseguindo traduzir bem cada uma dessas frases aqui, é sinal que você está caminhando muito bem no hebraico. Tá certo, pessoal? Então, essa é a nossa atividade desta semana. Na próxima aula, nós vamos continuar com a página número 202. Shalom, pessoal! Hoje nós vamos estudar a página número 202. Nesta página, nós terminaremos os estudos sobre a declinação da preposição im, mas também vamos trabalhar aqui com a conjugação de vários verbos. Também nesta página nós não temos nenhuma palavra nova para memorizar. Então vamos começar aqui direto na lição. Primeira atividade, nós vamos aqui continuar treinando a declinação da preposição im. Então nós temos aqui, número 1, uma frase, uma pergunta, e aí então você vai fazer as devidas alterações que estão sendo pedidas aqui embaixo. Então olha aqui, nós temos o seguinte, Ata holer lashuk, você está indo ao mercado? Efishar lalehet etcha, eu posso ir com você? Então, duas perguntinhas aqui, e o que é que você vai fazer? Você vai substituir aqui o pronome, que é o sujeito, por estes aqui. O que vai acontecer? No momento em que você substituir o pronome, você também vai ter que alterar primeiro o verbo, e em seguida você também terá que alterar aqui a declinação da preposição im. Então, tanto o verbo quanto a declinação da preposição im vão depender aqui do sujeito. Então, altere o sujeito e mude o verbo e a declinação da preposição im. No número 2, quase a mesma coisa. Aqui nós temos uma conversação, só que aqui não tem verbo para você mudar. Então, você vai só fazer a leitura, fazer a tradução e ver qual a declinação da preposição im que vai encaixar aqui. Aqui, por exemplo, nesse que já está feito aqui, ficou iti, porque está dizendo o seguinte, olha. Sarah, at rotsa lalehet iti lakioski? Então, o Dani está perguntando a Sarah se ela quer ir com ele ao quiosque. Você quer ir comigo ao quiosque? E aí o diálogo vai continuar aqui, pessoal. Vocês vão fazer a tradução disso aqui e vão, de acordo com o diálogo, colocar aqui a declinação da preposição im corretamente. Então, façam esta atividade. Qualquer dúvida, é só perguntar lá no grupo que eu vou responder. O terceiro exercício, pessoal, são perguntas que você vai responder. Observe que a primeira aqui tem a pergunta e já tem a resposta. As demais, vocês vão fazer a tradução da pergunta e vão elaborar aqui uma resposta. Esta terceira questão está baseada no diálogo lá da questão número 2. Então, observe que são os mesmos personagens que estão lá na atividade número 2. Então, você vai ler, vai fazer a tradução lá da 2 e depois vai responder essas perguntas aqui. Está perguntando aqui o seguinte, Dani quer ir com Sarah ao quiosque? Resposta, sim, ele quer ir com ela. E aí então vocês irão
responder as demais aqui de acordo com o diálogo lá da questão número 2. E aqui na última questão, número 4, pessoal, nós vamos treinar aqui bastante a conjugação dos verbos. Observem vocês aqui que nós temos 4 frases e aqui do lado nós temos as opções de pronomes. Então você vai substituir o sujeito aqui por um dos pronomes ou nomes que tiverem aqui, tá certo? Então o que vai acontecer? Aqui, por exemplo, na número 1, nós temos aqui o sujeito dan. Dan achal shata veyatsa mehabait. Dan comeu, bebeu e saiu de casa. Então, quando você alterar aqui, por exemplo, passar para ani, então aqui o sujeito passa a ser ani. Aí o verbo vai ter que mudar. Ani achalti shatiti veyatsati mehabait. Beleza? A mesma coisa nos outros, né? Mudou o sujeito, os verbos também serão alterados. E aí você estará treinando aí a conjugação dos verbos em diversas pessoas. Todas estas frases deverão ser feitas da mesma forma, tá vendo? Então, sujeito, tem um dos verbos aqui, e aí você vai olhar aqui as outras opções e vai fazer a alteração dos verbos. Aí você estará treinando aí vários verbos diferentes aqui e suas conjugações. Então, temos várias atividades aí nesta página para essa semana. Vamos ficar por aqui nesta página 202. Próxima aula, página 203. Shalom!